Bem-vindos e bem-vindas a mais um Roda de Amigos que estamos chegando neste domingo, 28 de abril de 2024. E o nosso programa, como todo mundo sabe, a cada domingo uma atração diferente, uma pessoa diferente falando de lugar diferente, com histórias diferentes. Você vai ver só no programa de hoje, porque nós vamos conversar com uma professora. Isso mesmo, ela mora em Pompeia, porém o coração dela é quintanense. Ama demais esse município e tem histórias pra lá de especial pra contar pra gente. Então vamos juntos bater um papo a partir de agora no nosso Roda de Amigos. Lembrando que sempre nós agradecemos os nossos apoiadores. Sem eles, nós não conseguimos fazer uma programação como essa, chegar até você. Então a nossa gratidão para você que faz o nosso programa acontecer, que nos ajuda, que contribui com o nosso Roda de Amigos. E você que ainda não faz parte, venha, participe da nossa roda gigante, nosso Roda de Amigos, que sempre anda por aqui e por ali trazendo histórias maravilhosas como essa de hoje. E um abraço especial também para toda a nossa equipe, que sempre nos ajuda. Sobre a coordenação da Luciana, nosso muitíssimo obrigado a todos que fazem o nosso programa ser um sucesso por onde anda. Um abraço para você. Bem-vindos, você e sua família, que a partir de agora começa mais um Roda de Amigos. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira de Gestão de Projetos, Emil Ronte. BJD Mercado, Itapuã Móveis Eletro, Dermativos Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Lojinha Kids, Cantinho do Açaí, Supermercado Campante, Casa Natan, Academia BJD Fitness, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Decar Lava Rápido e Polimentos, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Multicoisas, Líder Supermercados, Donatello Pizzaria, Borracharia do Alemão, às margens da SP 294, Virtual Gás e Água em Herculândia, Barbershop Beto Copino. Em Roda de Amigos, o nosso programa chegando com esta pessoa maravilhosa, Chiquinha. Bem-vindo ao programa, Chiquinha. Obrigada, Hilário. Que satisfação tê-la aqui no nosso programa, já que a gente conversava já há um bom tempo e não dava certo, e hoje deu certo. Trabalho muito, né? Você também, e aí a gente fica combina, e até que... Tem que encaixar os horários. Né? Até que enfim deu certo. Muito bem. Pessoas que estão nos assistindo, principalmente aquelas de longe, né? Porque as próximas aqui de Quintana, da nossa região, conhecem muito, mas muito, a Chiquinha e toda a sua família. Mas muita gente de longe se pergunta quem é Chiquinha. Quem é Chiquinha? Eu sou uma menina ainda, né? Exatamente. Uma menina ainda bem simples e levo uma vida assim... muito feliz, né? Para mim, o importante, eu acho que a gente tem que ter uma qualidade de vida e viver intensamente cada segundo. Chiquinha, há um bom tempo já que eu te conheço, né? Não é de hoje, não. Eu nunca vi você triste, Chiquinha. Às vezes a gente camufla uma tristeza no sorriso, né? Tem isso também. Tem isso também. Mas, assim, a maioria das vezes eu estou muito feliz. Sempre feliz, sempre de bem com a vida, né? Eu vejo assim, eu acho que Deus só dá o que você suporta. Então, eu acredito que Deus só dá o que você suporta. Então, quando tem alguma coisa assim que eu vejo que vai me abalar muito, aí eu tenho meu Deus, né? Meu protetor. E aí... eu já sei que aquilo vai passar. Vai demorar um pouquinho, mas vai passar. Deus, meu protetor. Que palavra bonita, né? Todos nós temos e devemos nos apegar nele, né, Chiquinha? Sempre. Quando está tudo bem, glorificar, agradecer, né? E quando não está bem, segurar, trazer ele mais próximo para que ajude a gente a passar esse obstáculo. Né? Sim, às vezes, né, a gente fala assim, não vai ter saída. E às vezes é coisa melhor que está vindo. E a gente tem que acreditar, vai vir coisa melhor. Às vezes na vida da gente é assim mesmo, né? Você se depara com uma situação que você fala, não vou atravessar, não vou conseguir, mas lá na frente você vê que aquilo que você achava que não ia conseguir foi o melhor que aconteceu. Né? Sim,
Com certeza. E o nome completo da Chiquinha, como que é? Francisca Aparecida dos Santos. Francisca Aparecida dos Santos, que é nascida em Herculândia. Herculândia. E o meu nome tem uma história. Minha mãe gostava de contar história, né? E a primeira história que ela me contou assim foi do meu nome, que eu achava que Francisca era muito extenso, né? E eu falava assim, mãe, para que esse nome enorme, né, Francisca? E aí ela falou, né, que eu nasci assim muito doente. Eu nasci com 1,2 kg. Verdade, Chiquinha. E aí ela falou que fez promessa, então ela começou para São Francisco de Assis, aí colocou Francisca Aparecida, né, Nossa Senhora Aparecida, que ela era muito devota, e todos os santos. Aí juntou Francisca Aparecida dos Santos. Que legal! Pois é, assim, Francisca conto com muito orgulho, né? Francisca por motivo de São Francisco. É. Aparecida por Nossa Senhora Aparecida. Sim. E dos Santos, porque Todos juntou os tudo, santos, todos os santos. todos os santos, é. Que maravilha. Vocês são em quantos irmãos, Chiquinha? 10. 10 irmãos. 10 irmãos. Eu tenho 7 irmãos, né? Filhos legítimos. Tenho 3 primas que a minha mãe criou, que eu considero minhas irmãs. A Carme, né? Que o pessoal conhece como Carminha. A Marli e a Thelma. E 7 irmãos. A sua mãe que era chamada de mãe de muita gente, né? De muita gente. Minha mãe era assim... Ela era mãe, amiga, benzedeira, psicóloga, doutora, esposa, amante. Minha mãe foi tudo que pode se considerar de uma mulher batalhadora e guerreira. Se a dona Mariquinha estivesse em nosso meio hoje, ela já teria passado pelo nosso programa, sendo uma das primeiras pessoas a passar pelo nosso programa. Até porque, quando ela estava aqui junto com a gente, nosso meio, ela sempre participava do nosso programa na época, então, do rádio, quando a gente estava fazendo propaganda com som nas lojas aí do município, ela sempre passava, gostava de cantar música, interagir, participar, e ela levava alegria por onde passava, né? Sim, minha mãe ela passava já falando, né? Deus te ama e eu também. Então, esse era um lema dela, né? E minha mãe, assim, ela tem... Na cidade, ela deve ter quantos? Uns 500 ou mais afilhados. Eu tenho até aqui, né? Depois vocês podem estar passando. Eu tenho aqui várias fotos de que ela foi madrinha de casamento, madrinha de batismo, de muitas crianças. E o pessoal chamava ela para ser madrinha de casamento. E ela era madrinha de casamento, ela que cozinhava. Ela que fazia o vestido da noiva, era assim, bem... Ela era muito, assim, requisitada. Presente em tudo. Em todos os momentos, em todos os momentos. Eu falo assim, a minha mãe, quando eu falo que ela era benzedeira, muitas pessoas iam na nossa casa para pedir ajuda para ela. Então, falava assim, dona Mariquinha, faz uma oração para mim, eu estou precisando. Minha família está assim, assim, ou meu filho está doente, ou aconteceu isso, né? E ela fazia uma oração, assim, ela não era benzedeira, mas eu falo, ao mesmo tempo ela era. Ela era psicóloga quando uma pessoa chegava pedindo conselho. Dona Mariquinha, eu vou me separar, o que eu faço? Meu esposo está assim, ou minha esposa está assim... Sabe? Eu tô namorando aquele moço, o que a senhora acha? Então, minha mãe era muito conselheira, né? Uma pessoa muito prestativa, uma pessoa realmente sensacional. A Chiquinha nasceu em Herculândia, mas a Mariquinha e seu Zé Paulo não, né? Não. Eu nasci em Herculândia, na fazenda Torrinha, né? Lá na beira do Rio das Pedras. Acho que todo mundo em Quintana conhece. Muita gente já passou por lá. Um lugar por maravilhoso. Então, na época, era parteira. Então, minha mãe teve 10 filhos e só um que nasceu aqui em Pompeia, o Gilbertinho, que faleceu. Os demais nasceram todos por parteira. Então, eu nasci em Herculândia. Eu sou natural de Herculândia. Herculandense. Mas a gente sempre morou assim em fazendas, né? Então, nós moramos na Fazenda Santo Baldo, que hoje está linda, maravilhosa. Depois nós fomos para a Fazenda Serrinha. E depois nós voltamos para Quintana, lá na chácara da Marlene Lemes. Nós moramos lá um tempão.
Que bacana. Chiquinha, agora seus pais, eles vieram de onde? Você sabe a história deles? De que cidade que eles vieram? Onde eles nasceram? Sei, é O que assim, ó, motivou eles vir para Quintana, né? foi assim, ó, o meu pai e a minha mãe, eles namoravam, né, quando criança ainda. Meu pai era do Rio Grande do Norte, a minha mãe da Paraíba. E aí eles namoravam e meu pai veio embora, como todos os nordestinos daquela época, né? Eles iam procurar uma vida melhor. E meu pai deixou minha mãe lá e veio para cá para fazer a vida, né? Como eles diziam. Aí meu pai começou a trabalhar lá onde eu nasci, lá na Fazenda Torrinha. Ele começou a plantar milho, arroz, na época, né? Era mais milho e arroz. E aí sua mãe veio depois. E aí, não, passou muito tempo. Muito tempo. Aí, como meu pai demorou muito para voltar, naquela época as mulheres tinham que casar, né? Tinham que sair de casa rapidinho. Começou a namorar, já tem que casar. Já tinha que casar. E aí a minha mãe ficou noiva de outro moço. E aí, por carta, meu pai ficou sabendo que ela estava noiva de outro moço. Não deu nada, né? Ele foi lá buscá-la. Tá noiva, mas não casou ainda. Aí ele foi buscá-la. Chegando lá, ela conversando, né? Terminou o noivado com outro moço. E aí casou com meu pai. E veio embora em caminhão de arara. Em pau de arara. Pau de arara, como muitas pessoas que vieram para Quintana, né, vieram nesse tipo de transporte. Que história, hein, Chiquinha? 3 dias e 3 noites. De lá para cá. Sem ter lua de mel. Olha só, os dois juntinhos. E meu pai falando, né, que aqui era maravilhoso, que aqui tinha uma casa, que aqui ela ia ficar bem, né? Contou 1000 coisas para trazê-la para cá. Minha mãe só tinha 17 anos. Nossa, jovem de tudo, né? E aí, quando ela chegou, né, ela fala assim, ela chegou em Quintana, achou assim a cidade maravilhosa, pensou que tinha chegado ao destino. Mas não, né? Ainda tinha 22 quilômetros lá para a Fazenda Torrinha. E aí ela foi, chegando lá, ela encontrou uma casinha de sapê, né? Era casinha de barro, né? Pau a pique, coberta de sapê. E tinha 7 camaradas, 7 homens que trabalhavam junto com meu pai. A casinha cheia de milho, arroz. E não tinha nada. Diz que não tinha móveis nenhum. Ela falou, eu cheguei no nada. Cheguei no nada. Sem energia elétrica, sem nada. Nada. Lamparina, nem lamparina tinha, né? Era um fiozinho lá para acender. E ela falou que chegou, olhou, falou, meu Deus, onde eu vim parar, né? Não tinha cama, não tinha nada. Era só uma casa com um monte de 7 homens, mais o meu pai 8, né? E não tinha nada. E aí não tinha como voltar para trás, já estava aqui mesmo. Não, já estava aqui, aí ela já ficou, né, balanceada. E aí ela começou, né? Já fez uma limpeza, já montou um giral, onde ela fez um colchão, com os sacos que eles colocavam arroz. Ela fez o colchão, colocou palha dentro, já virou um colchão, né? E ela foi arrumando a casinha dela. Gente, que história bonita da dona Mariquinha, seu Zé Paulo, que deixou pra gente, né? E a Chiquinha vai narrando tudo isso pra nós aqui. Agora, Chiquinha, hoje existe algum casamento que começa desse jeito? Eu acho que jamais. Jamais, não tem. Jamais. Eu acho que se fosse eu, voltava a pé. Dava um jeito e voltava para minha terra. Quanta dificuldade que existia, que passavam, a Chiquinha narrando toda essa história, e eu também já, junto com essa história, lembrando dos meus pais e tantas outras pessoas que nós conhecemos na vida, que não é tão diferente assim, e que hoje, na atualidade, tudo é fácil, tudo é mais prático, mas parece que é tudo tão mais difícil porque todo mundo reclama, né? É assim, eu pude viver toda a vida da minha mãe, porque eu sempre fui assim, como eu era, só tinha eu de mulher e 6 homens, né, antes de vir as minhas primas. Então era assim, minha mãe, eu estava sempre presente em tudo. Então ela ia narrando, sabe, a vida dela no Nordeste, como que foi o casamento da minha avó com meu avô. E toda essa vida dela, ela sempre ia me contando. E sempre ela falava assim, filha, você tem que trabalhar. Você tem que arrumar um emprego. Antes de você casar, você arruma um emprego, você seja independente.
Você nunca dependa de um homem. Ela falava assim: você vai ser a companheira, mas nunca dependa dele. Porque a vida inteira dela foi assim, né? Ela foi um casamento, ela e meu pai, foi um casamento assim de muito amor. Ela amava muito meu pai, muito, muito. E ela superou muitas coisas, né? Muitas coisas que hoje ninguém seria capaz de superar o que ela superou. Então ela me contava assim muitas coisas. Eu tenho histórias, Hilário, que se a gente for falar, for conversar, dá livros, livros, livros e pilhas de Dá para livros. escrever histórias. Dá muitas Ô, histórias. Chiquinha, e a dona Mariquinha, o seu Zé Paulo, conseguiram transferir esses valores para os filhos? Eu acredito que sim, porque assim nós somos uma família. Minha mãe e meu pai já faleceram, né? Mas assim a gente continua unidos. E eu acho que isso que é importante, essa união da família. Ela sempre tentou assim, mesmo ela estando longe da família dela, lá no Nordeste, ela sempre mandava cartas, mandava fotos. Ela nunca se desligou totalmente da família, né? E com a gente também. Inclusive, olha, ela tinha 7 filhos numa fazenda, morando numa casa bem simples. A gente tinha, assim, 2 quartos, né? O quarto do casal e o outro quarto dormia todo junto, todo mundo junto, né? E ela ainda foi buscar essas 3 primas que estavam passando por dificuldades, né? Não tinham para onde ir. Então ela saiu daqui, foi lá em Campinas buscar essas 3 meninas e levou para a fazenda. Eu só tinha 7 anos. Então era assim, os meninos com 6 anos já iam para a roça. Já tinha que aprender a lidar, né, com a terra. E eu era privilegiada, eu tinha, tinha 7 anos, mas eu não ia ainda para a roça, né? Eu ficava ajudando a minha mãe, que também ia para a roça, mas assim, eu estava sempre mais tranquila. Aí, quando as meninas vieram, aí a gente teve que. Minha mãe incluiu elas na família. Então, não era mais uma menina, era 4 meninas. E aí a gente ia para a roça também. Que bacana, gente. Quanta história rica hoje no nosso programa aqui que a Chiquinha vem trazendo com muito carinho para nós aqui. E muita gente que nos assiste aí que pensa assim: a minha história também lembra um pouco, né? Muitas pessoas se assemelham com história quanto essa. E você pode contar também no nosso programa, independente de onde estiver. Chiquinha, mas hoje vocês são em quantos irmãos mesmo aqui na região? Tem o Josemar que mora lá perto de Campinas, Só o né? Josemar que está fora, né? Mas tem. Em Quintana tem o João, tem o Pretinho, né? Que é o José Carlos, e o Gilmar, né? E a gente perdeu meu irmão Sebastião e o Gilberto. Mas assim, a minha família inteira mora em Quintana. É uma E família espetacular. só o Josemar que está fora, que ele tem a carreira dele, né? Tem que estar fora. Mas assim, quando a minha mãe ficou doente, ela trouxe todos para Quintana, né? Eu morava aqui, como era mais próximo, eu estava sempre presente. Mas os demais vieram todos para Quintana, inclusive as meninas. As meninas, a Marli sempre morou em Quintana, né? E a Thelma e a Carmen vieram para Quintana também. E o Josemar, que hoje é um grande cantor, né, compositor, enfim, uma pessoa fantástica que escreve música até em saquinho de pão e se transforma em sucesso. Como que começou essa carreira dele? Bem pequenininho também? Foi assim. Josimar nunca gostou da roça. Então, para ele era muito sofrimento trabalhar na roça. Então, ele gostava de cantar igual os passarinhos, ele imitava passarinhos, canarinho, pássaro preto, ele sempre estava imitando lambu, ele sempre estava imitando os passarinhos. E ele gostava, assim, da natureza, sabe? E na época, o que estava no auge era o Roberto Carlos. Então, ele deixou o cabelo crescer, encaracolou todo, né? E ele imitava o Roberto Carlos. Meu pai que fez para ele, né? Fez um violão de madeira, bem simples assim, né? Não tinha nem corda, nada, só imitação. E naquilo ele cantava, nossa, ele imitava o Roberto Carlos. E assim, e o sonho dele era ir ser cantor, né? E depois, quando ele estava com 17 anos, ele foi embora de casa. Ele acompanhou um circo, o Circo Bacurau, e ele foi embora, seguir a carreira dele. Ele foi cantar no circo, virou cantor de circo. Foi o Grande começo, Josemar. foi o
começo dele. E quantas músicas que já gravou, quantos discos, né? Sim. Sucesso, realmente. Sim, Josimar, ele tem uma voz, eu falo para ele, né, que ele canta e encanta. A voz dele é maravilhosa. Mas assim, eu falo, às vezes pode ser sorte, às vezes pode ser dinheiro, às vezes não era para ele ser famoso, né? Ele é um cantor que ele encanta. Ele só não conseguiu ser famoso, ganhar muito dinheiro, né? Vir para Quintana, comprar uma fazenda para meus pais, todos os sonhos dele, ele não conseguiu realizar. Mas assim, ele escreve, ele está assim parado, ele escreve a música com a maior facilidade. Coisa que muitos cantores fazem sucesso, mas não conseguem escrever, né? E assim, o sonho dele era vir se apresentar em Quintana, com um show magnífico, todos ouvindo, né? E é um sonho que ele ainda vai realizar. Vai realizar, se Deus quiser. Grande Josimar, um abraço pra você aí, gente boa toda a vida. Com a Chiquinha, com toda essa família bonita aí, nós vamos chamando os nossos apoiadores, as empresas que sempre caminham com a gente. E na sequência, nós vamos falar de uma profissão espetacular que a Chiquinha exerce há mais de 30 anos. Como que foi isso? Vamos descobrir junto daqui a pouquinho. Roda de Amigos, oferecimento. ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos em New Honte. BJD Mercado. Itapuã Móveis Eletro. Dermativos, Farmácia de Manipulação. Cardone Distribuidora. Lojinha Kids. Cantinho do Açaí. Supermercado Campante. Casa Natan. Academia BJD Fitness. Distribuidora de bebidas Os Irmãos. Decar Lava Rápido e Polimentos. Mercado Santo Antônio no Salão Branco. Multicoisas. Líder Supermercados. Donatello Pizzaria. Borracharia do Alemão, às margens da SP 294. Virtual Gás e Água em Herculândia. Barbershop Beto Copino. De volta por aqui o nosso programa. Obrigado a você que sempre está aí sentadão no sofá, no domingão, curtindo o nosso Roda de Amigos. E sempre, a cada domingo, uma novidade diferente, com pessoas diferentes, com assuntos maravilhosos, trazendo aqui na nossa tela. Agradecendo também a todos que acompanham pela TV, TVR, Canal 80, e aos amigos do YouTube, que sempre clicam aí para espiar o que está passando no Roda de Amigos. Chiquinha, toda criança, toda menina, todo menino tem sonho desde pequeno. O menino, principalmente, eu vou ser cantor, eu vou ser jogador, eu vou ser médico, eu vou ser doutor. A menina, eu vou ser professora, muita sonho, eu vou ser arquiteta, eu vou ser médica. A Chiquinha, quando era pequena, sonhava o quê? Olha, Hilário, eu nunca sonhei que eu ia ser professora. Verdade. Não, porque assim, as meninas da fazenda, no máximo que elas poderiam sonhar era ser uma empregada doméstica. Porque assim, a gente via que as meninas que iam para a cidade, que trabalhavam de doméstica, voltavam diferente, o cabelo com brilho, a pele, sabe? Elas voltavam assim muito lindas, né? E a gente não, a gente era perebenta, era os cabelos tudo quebrado, tudo, né? Era uma coisa assim, eu jamais, nunca pensei que eu fosse ser professora. No máximo, empregada doméstica. Olha só, você imaginava que você ia, então, cuidar das casas das pessoas, ser empregada doméstica. Sim. E aí, de repente, o negócio mudou. Porque assim, as meninas, elas eram criadas para até uns 18 anos, no máximo, casar. Passou dos 18, já era titia, né? Então, a gente era criada assim, para lavar, passar, cozinhar, ser uma boa esposa e ter filhos. Então, era esse o que passavam para a gente, né? E a minha mãe sempre querendo um pouco mais para nós, né? Para mim e para minhas primas e irmãs. Mas, assim, como professora, não era meu sonho. E o que aconteceu no meio do caminho, no percurso, que você se transformou numa professora? Então, foi assim. Nós morávamos na Santo Baldo, depois nós mudamos para Herculândia e nós viemos para Quintana.
Quando nós viemos para Quintana para morar lá na chácara da Marlene, nós moramos lá no Salão Branco muito tempo. E aí eu tinha 15 anos, mas eu só tinha o quarto ano. Só o quarto ano, com 15 anos. Então, quando nós chegamos em Quintana, nós voltamos a estudar, né? Eu estudei no Sommerhauser, estudei no Altina Arantes. E aí, minha mãe queria que eu estudasse de qualquer maneira. Então, como que a gente fazia? Nós viemos para Quintana para trabalhar de boia fria. Então, nós trabalhamos muito tempo de boia fria. E aí, para estudar, a gente tinha que trabalhar. Trabalhava um pouquinho de manhã e depois à tarde estudava. Ou estudava de manhã e trabalhava à tarde. A gente tinha que trabalhar, né? Lá na chácara. E aí eu fui estudando e fui gostando, sabe? Como eu era mais velha da turma, que as crianças estavam com o quê? 9, 10 anos. Eu já tinha 15. Então, eu já estava assim... Eu não sofri bullying, porque eu não deixava ninguém brincar comigo, nem não deixava ninguém abusar dos meus 15 anos. E aí, eu fui estudando, né? Aí, quando eu cheguei no primeiro colegial, que eu fui para o Altina Arantes, apareceu que a gente podia fazer o magistério. Fazia primeiro, segundo e terceiro, né? E quarto ano, e já saía com o magistério. Aí, eu vim estudar em Pompeia. E nesse tempo todo, né, eu fui doméstica, eu trabalhei na granja, eu trabalhei de catadeira de amendoim lá no Tufi Baracate. Aí, quando eu fui trabalhar no armazém, na época era armazém, da Neuza Irano, do japonês, do português, e a Neuza me incentivou muito, a Neuza Irano. Ela me incentivou muito a ser professora. Então, o que eu fazia? Eu fazia meu horário de trabalho e ela fez uma troca comigo. Francisca, você trabalha até certo horário e aí o horário que passar eu te dou nos dias que alguém te chamar para você substituir. E aí foi assim que foi acontecendo a minha vida, né? E antes também, né? Eu trabalhei aqui em Pompeia, eu trabalhei 7 anos como catadeira de castanha e amendoim. Na Jazan. Eu fui catadeira de amendoim também, na época que eu fiz o magistério. Aí, quando eu fui para Quintana trabalhar com a Neuza, né, ela me deixava substituir. E a gente, os professores sabem, né, os professores da minha época sabem, que a gente dava a vida por um ponto. Porque por um ponto você passava na frente de 20, 30 professor. Não é como hoje, que você, às vezes, você é indicada, você passa num concurso porque alguém te passou. Na época, a gente tinha que ter os pontos e tinha que saber dar aula também, senão você não era chamada para substituir. Então, foi assim, quando eu comecei a substituir, que eu fui pegando gosto pela profissão de professor, a minha primeira substituição foi na Fazenda Santo Baldo. Olha, onde você morou. Onde eu morei. Então, eu tenho até fotos, depois até vocês podem mostrar, da minha turma na Santo Baldo. Então, na Santo Baldo era assim, você ia dar aula, você tinha que fazer a merenda, você dava aula para as 4 séries, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, e às vezes até o pré, e você ainda fazia merenda escolar. Então, foi assim um tempo bem difícil, mas foi muito bom. Eu dei aula na Santo Baldo, no Bom Retiro, dei aula na Torrinha, eu dei aula na Santa Amélia, dei aula aqui em Pompeia, na Vila Aldênia, então, aqui no Flandria. Minha vida foi assim. E na Fazenda Santo Baldo você morou até que idade, você lembra? Até uns 12 anos. Até uns 12 anos. E depois retornou como professora. Retornei como professora. E aí tinha filhos de amigos de infância lá, que estudavam lá. Foi assim, foi uma época muito boa, foi assim, eu acho que eu pude transmitir para aquelas crianças que eles poderiam acreditar nos sonhos que um dia seria realizado, que eles podiam ser alguém na vida, sabe? Eles não precisavam ficar o tempo inteiro no sofrimento. Que na época era enxada, era enxadão, era tudo manual. Era muito sofrimento na roça naquela época. Não é como hoje, né? Que uma máquina vai e já vai colhendo tudo. Na época foi muito difícil, era muito difícil.
Ô Chiquinho, e você lembra de algum aluno seu daquela época? Hoje, você tem contato com alguém deles? Você sabe onde eles estão? Pelo menos alguns, né? Porque não tem como lembrar de todos, né? Mas você tem contato com alguns? Sabe o que aconteceu? Aonde que eles estão? Em que se formaram? Onde trabalham? Você tem algum contato assim ou não? É assim, ó, eu até li uma mensagem, acho que foi ontem eu li uma mensagem no Facebook, assim, um professor não lembra do nome de todos os alunos, mas o aluno lembra do seu professor que fez a diferença na sua vida. E assim, eu vejo eles assim, tem professor, tem doutores, tem engenheiros, tem muitos, né, muitos que se deram bem na vida profissionalmente e muitos que estão felizes com sendo doméstica, sendo uma costureira, sendo um, um coletor. É assim, independente do que se formou ou não, eles são felizes no que fazem, que é isso que eu tento passar para os meus alunos. Vocês têm que ser felizes no que vocês fazem. Não adianta você ser um doutor e não gostar da profissão. Não adianta você ser um professor e não gostar de lidar com criança, né? Então, assim, nomes assim, nomes. Se eu for Difícil falar, lembrar. eu vou deixar muitos tristes. E a Pro não lembrou do meu nome, então eu prefiro assim lembrar do rostinho deles. E que são um exemplo aí para muitos outros que também virão aí, né? Ô Chiquinha, e você foi se descobrindo então com o tempo que tinha o dom, né? Tinha o talento, e aí ingressou então na área da educação e se passaram já mais de 30 anos. Você se sente realizada? É isso mesmo? Você se sente feliz nessa profissão? Sim, olha, eu fui professora, eu dei aula em Quintana. Depois, né, de tudo, eu voltei a dar aula em Quintana no Sommerhauser, eu dei aula no Altino, eu dei aula numa, como que chama lá? Lá em Campante, num centro comunitário, eu dei aula também lá à noite para idosos, né? No EJA. Eu dei aula aqui em Pompeia, no Flandria, né? E eu vim para cá, eu fui coordenadora pedagógica em Herculândia, eu fui coordenadora pedagógica Bacana. em Herculândia, numa escola de alunos de quinta ao terceiro colegial. Eu fui coordenadora lá há 3 anos. Depois eu vim para Pompeia como professora, que eu estava casada com o pai dos meus filhos e ele foi transferido para Pompeia. E eu vim para cá, passei no concurso aqui, né? Porque na época eu trabalhava pelo estado. Aí eu passei no concurso municipal para ganhar menos da metade que eu ganhava como coordenadora. Mas assim, eu vim como professora, aí já me colocaram como diretora de EMEI, eu fui diretora de EMEI, depois voltei a ser professora novamente, fui coordenadora do tempo integral, eu fui a primeira coordenadora em tempo integral aqui em Pompeia. Que bacana. Quanta experiência, não? Eu tive muitas experiências assim e eu consegui me aposentar com 50 anos, Olha só. bem jovem. O que eu fiz? Quando eu vi que ia haver mudanças, eu peguei e juntei todo o meu tempo de granja, de doméstica, de catação de amendoim, catação de castanha, juntei todo o meu tempo, deu tempo, eu me aposentei com 50 anos. Não ganhando 100%, ganhando menos de 80% do que eu ganhava. Mas eu me aposentei porque essas mudanças a gente não espera, né? E eu, para ter uma segurança também, né? Que eu tinha os meninos e ainda estudando, né? E eu, aqui em Pompeia, nós temos a felicidade da gente aposentar e continuar mais um tempinho trabalhando. Então, eu continuo trabalhando ainda, estou na ativa. Hoje você é professora de português, matemática? Como que é? Eu sou professora do 4º ano, Do agora quarto ano. é 4º ano, né? Eu leciono língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências. Eu tô com o 4º ano C no Carmelino. Que bacana, Chiquinha, transmitindo conhecimento aí para tantos alunos. Quantos alunos está contigo hoje? 21. 21. Mas eu já tive sala com 45 alunos. 45 alunos. Hoje o professor reclama de uma sala de 16 alunos, né? Na época a gente tinha que dar conta dos 45. E ainda fazer a merenda. E ainda fazer a merenda.
Então, mas com 45 não fazia merenda, né? Já foi modernizando, né? Tinha as cozinhas piloto, que ajudaram muito a gente. Mas, assim, hoje eu trabalho com outras professoras que estudaram junto comigo, né? Eu tenho a Marli Nogueira, de Quintana, eu tenho a Lívia, tem professores que fizeram magistério comigo, né? Tenho a Cida Malta, que estudou comigo também, e muitos outros colegas também. Nós somos uma escola, assim, a maioria aposentadas, é uma escola, assim, diferenciada, porque a gente fala assim, nós passamos por muita coisa. Então, às vezes, chega um professor novo, ele acha que a gente não sabe nada, mas a gente tem muita história. É como a Marli fala, né? A Marli fala, respeitem a minha história. Com certeza, é uma história, uma experiência, bagagem e os professores, ele além de professor, ele é médico, ele é psicólogo, né? Ele é tudo ao mesmo tempo ali, porque às vezes o aluno cai, machuca, o professor que dá a primeira assistência, enfim, é uma profissão que realmente exige muito e só é quem gosta de ser, né? Só é quem gosta de ser. Porque assim, ó, Hilário, eu vejo assim, ó, é, a gente ainda, com todos os pontos, mesmo estando no topo, né, de pontuação e de experiências, não é o professor que escolhe a sala. Quem escolhe a sala da gente é o diretor da escola. Então, ele, o coordenador, né, e a equipe, eles veem o perfil de cada professor e ele atribui a sala de aula para a gente. Então, é assim, nós temos uma diversidade muito grande, né? Nós temos crianças com muitas dificuldades, né, em vários níveis. Então, trabalhar hoje como professor, você tem que gostar muito da profissão, você tem que estudar muito. Eu estou com 60 anos, mas eu estudo muito ainda, tem muita coisa que eu não sei, que eu aprendo com meus alunos hoje. E assim, quem não gosta da profissão, quem não gosta de estudar e quem não sabe lidar com o ser humano não pode ser professor. É uma profissão que realmente exige muito porque é o futuro que está em jogo, né? Para ter um Realmente. bom futuro tem que ter um bom presente, né? E deixar a história. Eu acho que o importante é você deixar a história, né? Você tem que deixar a história. Você tem que... É assim, eu vejo assim hoje, né? Nós estamos na era da tecnologia. Tudo é tecnologia. Se eu pegar a minha netinha ali, a Maria Valentina, Maria Valentina, vem aqui. Vê aqui no meu celular isso que eu não estou entendendo. A Maria Valentina, ela tem 7 anos. Ela, vovó, é assim, tal, 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 tal. E a gente, em sala de aula, a gente ainda continua com giz, guspe e lousa. Então, é uma discrepância muito grande entre a criança, na era da tecnologia, e o professor. E ainda nesse meio todo, tem os pais em casa, que são diferenciados, né? Hoje as famílias são diferenciadas. E assim, como antigamente, eles querem dar o melhor para o filho. Então, nesse dar o melhor para o filho, a educação está ficando. Então, eles pensam em bens materiais, eles pensam em um filho não sofrer como eles sofreram. E aí, essa parte da educação, do carinho, do aconchego, do acolher, do estar junto com a escola, tem muitos pais que não estão juntos com a gente. Acaba deixando a desejar e aí compromete, né? E Tem que aí estar todo mundo juntos, né? Na tem que mesma estar linha. junto. Então, na nossa escola Carmelino, a gente tem esse trabalho, né? Esse cuidado. A gente tem os pais, nossos pais são muito presentes, a gente cobra, né? A gente, nas reuniões com eles, no dia a dia. A gente agora tem a tecnologia, nós temos grupo de pais, a gente está sempre conversando, né? Trocando ideias, vendo o que é melhor para os filhos deles e o que eles estão sentindo, porque a gente também pode estar errando, né? Mesmo com toda a bagagem, toda a experiência, às vezes você pensa que você está indo bem, você não está. Então, é assim, é um trabalho conjunto. É o pai, o professor, o aluno e a escola, juntos.
Uma engrenagem lutando para o futuro. Muito bem. Chiquinha, agradecemos você aí. Fica à vontade, quiser fazer sua explanação, né? Seus finalmentes aí, você em nome de toda a sua família. A gente agradece muito por você nos acolher, né? O nosso Roda de Amigos na sua casa. E hoje o Roda de Amigos é na sua casa. Ah, que maravilha. Então, Hilário, eu tenho que agradecer você, sua esposa, né, sua filhinha, vieram na minha casa. E assim, a gente se encontrava muito em Quintana, né, em volta de um fogão a lenha, na casa da minha mãe. E assim, você sabe de toda a nossa história de vida, né, você sabe qual foi a nossa luta, né, e eu só tenho que agradecer de você estar vindo aqui, para a gente estar falando um pouco, né, com as pessoas queridas. Eu tenho certeza, eu tenho uma amiga no Japão, a Sueli Hayashida, o esposo dela, o Edson, o Nivaldo. E a mãe dele, a mãe do Nivaldo e do Edson, ela me ajudou muito na minha carreira. Quando alguém me chamava para substituir, ela saía da casa dela, porque eles tinham telefone na época. Ela saía da casa dela, lá na Rua do Bode, subia e ia me avisar: Francisca, alguém precisa de você amanhã na escola tal, na fazenda tal. Então, eu tenho que agradecer muito, meninos, a mãe de vocês, né, que está no céu, a Lírian, né, que também é filha dela, da dona Luísa. Então, eu tenho que agradecer muito por ela ter me incentivado tanto, porque foi esses pontinhos que me fizeram chegar onde eu estou. Estou com 60 anos, continuo trabalhando, eu tenho ainda um filho solteiro, né, o outro está encaminhado para... Tem um que já está casado, e tenho meus netos, né? O Enzo e a Valentina, que ainda precisam de mim. E eu vou continuar trabalhando, fazendo o que eu gosto, o que eu amo fazer, que é estar com as crianças. Que bom, nós do programa aqui agradecemos a Chiquinha e parabenizamos por essa profissão bonita, pela pessoa que conhecer um pouquinho mais da história, como ela mesmo disse, em volta daquele fogão a lenha, quantas feijoadas, quantos baião de dois aconteceu ali, né? Cafés, enfim, foram vários e vários momentos que tivemos juntos. É uma família realmente que a gente tem muito a aprender. E aos alunos da Chiquinha que estão assistindo, um sucesso para vocês aí que nós desejamos também. Os que já foram alunos e os que estão alunos hoje. Aproveitem, suguem bastante, que aqui tem, né? Aqui tem. E assim, o pessoal me acompanha no Face, né? Que eu estou sempre com o pessoal da terceira idade. Então, eu vejo assim, Hilário, eles estão assim com 70, 80 ou mais, e eles queriam voltar a viver, voltar, né? Voltar no tempo. Não tem como voltar, né? Você tem que viver o hoje, porque não tem como voltar. Com certeza, aproveitar o hoje, pensando no amanhã melhor. Pensando no amanhã melhor. Que bom. Chiquinho, um abraço, Deus te abençoe. Amém. Esta é a Chiquinha no nosso Roda de Amigos de hoje. Um abraço para você que esteve com a gente até agora. Domingo que vem, nosso programa volta com muito mais novidades. Quem sabe aí, junto com você. Com essas empresas, nós encerramos hoje, mas voltamos domingo que vem. Um abraço para você, saúde e paz e até qualquer hora. Roda de Amigos, oferecimento ABGP, Associação Brasileira Gestão de Projetos, Emil Ronte. BJD Mercado, Itapuã Móveis Eletro, Dermativos, Farmácia de Manipulação, Cardone Distribuidora, Lojinha Kids, Cantinho do Açaí, Supermercado Campante, Casa Natan, Academia BJD Fitness, Distribuidora de Bebidas Os Irmãos, Decar Lava Rápido e Polimentos, Mercado Santo Antônio no Salão Branco, Multicoisas, Líder Supermercados, Donatello Pizzaria, Borracharia do Alemão, às margens da SP 294, Virtual Gás e Água em Herculândia, Barbershop Beto Copino.